Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento de qualidade, diretamente aqui do Projac da TV Aberta São Paulo, nas operadoras Claro e Vivo, todo o território nacional pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky, mas tem também as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube. Aliás, no YouTube ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Atenção, equipe! Vamos começar. O Em Cartaz está no ar. O sujeito se sente amargurado, sofreu várias frustrações, não vê mais significado na vida, no mundo. Ele senta numa poltrona. Diante dele tem um revólver carregado. É isso, Léo Horta. Eu falei Horta, olha, na pronúncia inglesa. É, tá? Quase inglesa. Vai cumprimentar ou não? Nós somos mineiro mesmo, é Léo Horta mesmo. Horta mesmo, é Horta. É Horta mesmo. Você é da onde, Léo? Eu sou de Manhuaçu. Quê? Manhuaçu é considerada a cidade mais feia do Brasil. É mesmo? É, a cidade mais feia do Brasil. Fica bem na divisa com o Espírito Santo. Ela recebeu o título mesmo em algumas ocasiões. Tem um título de Tem um cidade título de cidade mais feia do Brasil. Mas Ah, é uma então cidade muito amorosa. A gente precisa conhecer Manhuaçu. Lugar maravilhoso. Agora falando sério. Fica perto da onde? Fica na divisa com o Espírito Santo, no leste de Minas, ali no caminho para Vitória. Geralmente quem vai de Belo Horizonte para o Espírito Santo, porque mineiro... Pra ver o mar? Praia nossa é Claro. Guarapari, né? É. Então, aí você tem que passar por ela, assim. Fica a Passa 300 por Manhuaçu. quilômetros de Belo Horizonte. É. Bem no interiorzão E mesmo. você saiu de lá cedo? Saí tarde? de lá cedo, saí de lá com 17 anos e mudei para Belo Horizonte É. para estudar arte, né? Na verdade, eu tinha o objetivo de estudar televisão, não conhecia o teatro, porque o teatro não era acessível naquele lugar, naquele momento. E descobri o teatro em Belo Horizonte e estou no teatro desde então, já vai Belo Horizonte 22 tem anos. uma vida teatral forte. Já Tinha na época? Tem, já tinha. Belo Horizonte tem uma referência produção teatral legal. e uma produção forte, assim. A gente sempre é abalado por uma coisa ou outra, mas sempre se Então, retoma. o teatro é assim. É, O teatro, de é uma- modo geral, é abalado. É uma eterna desconstrução. Exatamente. E aí você começou a estudar teatro lá em Belo Comecei a Horizonte. estudar teatro lá, na escola pública de teatro, e com muita dificuldade, né? Porque tinha que estudar e trabalhar. escola pública de Uma escola teatro. pública de teatro chamada Arena da Cultura. É um dos principais cursos técnicos de mineiros, gratuitos, um trabalho fantástico da Prefeitura de Belo existe, Horizonte. continua, Existe, é forte. Lá nós temos 3 cursos profissionalizantes técnicos, né, que é o Cefar, o Palácio das Artes, o TU, o Teatro Universitário, e o Arena da Cultura, que é esse curso que eu fiz. Eu tive que parar os estudos no meio, porque era muito difícil estudar e trabalhar, eu tinha uma vida muito difícil. Compatibilizar. Eu venho de família muito humilde, do interior. Mas daí a gente foi levando, e você entra no mercado também, vai conhecendo outros profissionais, trabalhando aqui, aprendendo com um, aprendendo com o outro. E fomos ganhando assim. Depois eu fui convidado para participar de um curso de formação. Na verdade, é um projeto experimental que existe até hoje, em Moscou, na Rússia. Fiquei um tempo estudando com a Academia Russa de Teatro, com 20 atores de 10 países no intercâmbio internacional do Stanislavski and System Today, que é uma proposta de reviver o método do Stanislavski, mas reescrevendo isso para o nosso contemporâneo. Porque o aprendizado de Stanislavski ficou muito prejudicado no Brasil por causa das nossas traduções. Na verdade, todas as traduções russas do início do século XX, assim, que meio que permeia a nossa formação, a gente ficou muito prejudicado nas traduções. Então, muitas informações foram interpretadas de forma equivocada e tal. Então, tive a oportunidade de viver isso lá com eles. Já em 2013 eu voltei para lá, a convite da Academia Russa, da ITA, e fomos circular pelo leste europeu, ficamos lá na Letônia, na Estônia, com um trabalho do Anton Chekhov, chamado Tilvânia, vocês devem conhecer. Tilvânia, claro. Deixa eu acertar esse teu coisa. Opa, aqui, obrigado. Que tá engolindo. Obrigado. E aí ficamos circulando por lá e voltei para o Brasil em 2013. E aí o João das Neves, João das Neves, saudoso João das Neves, é meu compadre. Nós trabalhamos juntos. Faleceu faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos, Nós trabalhamos juntos em Minas, lá no Parque Interregional Lagoa do Nado, com um trabalho de teatro popular. Quando eu voltei em 2013, o João já me catou aqui em São Paulo. Nós fomos fazer Os Azeredos mais os Benevides, que é do Valdo Viana Filho, que foi não foi uma comemoração, foi uma relembrança, né, do golpe militar de 64, quando eles invadem o Teatro da Uni no Rio, e o João estava naquela ocasião, né, para estrear, para estrear essa peça, Os Azeredos mais os Benevides, que é do Valdo Viana Filho, né, que tinha a direção do Nelson Xavier.
Aí montamos em 2013 para 2014, estreamos em 2014, fizemos temporada 14 e 15, o espetáculo foi bem premiado aqui em São Paulo, foi muito legal. Aí conheci o Alexandre Cavange, que é o diretor do Sonho. Cavange, onde anda você, Cavange? Faz 500 anos que eu não vejo o Alexandre Cavange. Ele tá lá em Minas ou tá Não, aqui? ele tá aqui. Mas por que não aparece o Cavange, caramba? Pois é, tem que aparecer Venha me visitar, Cavange. Aí encontramos, nós nos conhecemos e veio a pandemia, né? E aí na pandemia a gente começou com a proposta de continuar o trabalho da Companhia Lúdica, que é a minha companhia lá em Minas, que está fazendo 20 anos. A nossa proposta é sempre montar textos clássicos. E o que eu fiz? Nós fizemos. Nós criamos um método em que a gente constrói os personagens através do sistema de Stanislavski, ou seja, dessa pesquisa que a gente fez fora, e aplica no Teatro Épico de Brest, que é um pouco do que nós trazemos no Sonho de um Homem Ridículo. Né? O Sonho de um Homem Ridículo, que é esse cara que eu falei aqui, que está amargurado, sentou na poltrona, tem um revólver ali. O que te atrai fundamentalmente nesse texto? Olha, eu acho que é a capacidade do Dostoiévski de apresentar uma proposta de superação para a vida. A obra do Dostoiévski, para quem conhece, eu arranhei, né? Assim, nós atores, quando a gente começa a fazer um trabalho, por mais profundo que seja, ainda é um arranhão, porque essas obras são tão complexas que é necessário que a gente mergulhe profundamente e extraia delas absolutamente tudo. Assim. A forma com que ele apresenta a possibilidade de superação do ser humano. Você vê que o Dostoiévski tem uma história de vida muito complexa, né? Ele foi preso, foi torturado, foi mandado pelo pelotão de fuzilamento e aí depois recebeu o perdão lá no momento em que já ia ser executado. Isso mexe com uma pessoa. Claro, né? E aí imagina, ele passar por essa situação, né? Progressivamente, exatamente. até que... Exatamente. Aí ele transmite tudo isso na sua obra de forma muito intensa e ao mesmo tempo com uma linguagem muito simples. Então esse conto, ele traz um pouco, e o momento em que a gente escolheu de fazê-lo era um momento que era necessário debater sobre uma questão fundamental, que era a saúde mental. Nesse caso. Porque muito se fala sobre suicídio e o Dostoiévski traz o suicídio nesse conto não como ponto principal. Ele é um ponto secundário. O ponto secundário, ele só move um trecho da história, porque o objetivo mesmo, o que move o conflito é o encontro que ele tem no meio da rua entre o momento que ele decide realmente se matar e que ele está indo para casa para fazer isso, efetivamente. Então, esse homem que é um homem niilista, né? Hoje a gente fala muito pouco, sabe-se muito pouco, a gente discute muito pouco sobre a questão do niilismo, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em nada, em absolutamente nada. Religião, em religião, em vida, lei, governo, se o mundo está para cima ou para baixo, está bom, está ruim e tal, aquela coisa. E essas pessoas geralmente tendem a passar por problemas psicológicos profundos e se nada existe, tudo pode, né? Isso é muito claro na obra do Dostoiévski. E no Sonho, essa possibilidade do personagem de superar o suicídio, superar esse estado mental que o leva para depressão, para ansiedade, todas essas coisas que a gente está debatendo hoje do ponto de vista científico, é fantástico. É um gatilho de uma coisa simples, de um homem comum, um homem que tem uma luta prioritariamente com ele mesmo. Com ele mesmo. Né? E isso é muito fundamental a gente debater hoje. As novas tecnologias estão nos colocando em profundos debates conosco mesmo o tempo todo, nos bombardeando de informações. Né? E como que isso está sendo refletido na nossa sociedade moderna? Então, nós buscamos algumas coisas dentro do texto que pudessem ser estabelecidas dentro da nossa sociedade moderna. E a montagem seguiu esse padrão também. Companhia Lúdica dos Atores, de Belo Horizonte. Exatamente. O Sonho de um Homem Ridículo. A gente tem umas fotos aí, vamos ver as fotos. Vocês estão fazendo lá no Parlapatões até o dia 21 de julho. Isso. Parlapatões ali na Praça Roosevelt, 158, não tem quem não saiba onde é o Parlapatões, ali na Praçona, né? Cadê as fotos para a gente ver? Isso aí Esse aí foi uma apresentação em São João del Rei. São João del Rei? No Teatro da Pedra. Fantástico. Você está sozinho em cena. Sozinho, é um monólogo. É interessante a gente citar algumas coisas da nossa influência na pesquisa. No trabalho do Sonho, a gente ainda traz duas referências como liberdade poética, que apareceu na pesquisa, que é o Alberto Camus e o Nietzsche. O Nietzsche aparece no prólogo com O Louco, da Gaia Ciência, né, do livro A Gaia Ciência, um dos contos do livro. O Louco, ou O Homem que Matou Deus, que é um texto bem contraditório do Nietzsche, muita gente debate muito sobre ele.
E temos a profunda instrução no processo criativo do mito de Sísifo, do Camus. Né? Que também aparece na nossa pesquisa como sendo um dos grandes autores influenciados por Dostoiévski. Assim como Dostoiévski foi influenciado por Baruch de Spinoza, né? Que isso ficou muito latente na nossa pesquisa. Exatamente, são as relações que existem, né? Agora, nessa foto aí, por exemplo, estou vendo você em cima de uma mesa? Não, isso é interessante, essa história. Isso é uma bobina de cabo de energia, aquela que os caras carregam. Exatamente. É porque a gente não tinha dinheiro para fazer a peça, não. A gente tinha só vontade. Tinha só vontade e os profissionais, entendeu? Não, aí você pega essas coisas, elas ficam tão teatrais. Você ressignifica, né? Olha lá. E aí, o que acontece? Nós chegamos para ensaiar no primeiro dia e ela estava estacionada num canto lá e a gente estava vendo muito influenciado pelo mito. Achamos o cenário. Achamos a pedra do Sísifo, né? Empurra essa pedra morra acima aí, porque... Exatamente. E aí ela se ressignifica. Você pode ver que tem elementos da cultura popular mineira, como por exemplo a moringa. Uma moringa. Exatamente. Um lampião ali do lado? É uma lanterna, né? Uma lanterna, uma caneca de esmalte, uma bacia de esmalte, que é tradicional, né? Exatamente. São elementos da cultura popular mineira que ganharam vida no cenário porque eles ficam suspensos por cordas. E isso foi uma coisa... Porque são elementos muito simples. O nosso cenário, eu venho de ônibus para São Paulo, ele cabe dentro de uma malinha, daquelas malinhas de bordo. Entendeu? Só a roda que a gente tem uma aqui e tem uma lá para fazer. E assim, é muito pouco. Mas eles ganharam uma vida quando foram suspensos por essas cordas e iluminados de forma individual, que eles contam uma história. Eles contam uma história junto com a peça, sabe? E você, ó, o Sísifo. O Sísifo. Essa imagem do Sísifo. E a nossa lua, que é uma bacia de esmalte, né? Uma bacia. A lua é a bacia de esmalte. Exatamente. Muita coisa da peça foi o Cavangi trouxe uma sensibilidade muito forte. Ele passou um tempo viajando pelas cidades históricas lá de Minas. E em Congonhas, nós tivemos uma viagem muito profunda com o Aleijadinho. E a gente tenta refletir, a gente reflete um pouco das imagens dos profetas de Aleijadinho dentro da construção física, sabe? Tem uma releitura dentro desse aspecto também. O trabalho, ele é um trabalho muito intenso, sabe? Agora, e a adaptação do conto para a dramaturgia? Isso é tudo, nem né? sempre é fácil. Ontem nós recebemos o professor Vadim Nikitin, professor da USP, ator, né, do teatro também. Russo, inclusive. Russo, exatamente. O Vadim fez a tradução, distribuída pela editora 34, nós fizemos contato, né, como sempre. E ele já havia uma tradução? Já havia uma tradução, a gente achou que a tradução dele era a melhor tradução, porque as narrativas eram muito coerentes com a proposta original do Dostoiévski. E aí nós usamos essa edição da 34 e quem fez a orientação dramatúrgica, porque o texto a gente usa na íntegra. Foram só pequenos cortes que eram redundantes dentro da proposta. Para ficar dramatúrgico, fez alguns cortes, mas ele é na íntegra. A Solange Dias, dramaturga e artista assim, de muita sensibilidade, da aula em Santo André. Sim, na escola ali. Isso, ela maravilhosamente fez esse recorte do texto de forma sensível, para a gente conseguir colocar tudo em cena de forma bem objetiva dentro de uma hora, né? Certo. Senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo, em compensação, parecia que tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada. Apenas parecia haver. Não sei porquê. Pouco a pouco eu me convenci de que também não vai haver nada jamais, então eu parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. Para mim, tudo ficou indiferente e as questões todas se afastaram. Olha, que maravilha, que texto, hein? É Dostoiévski. Que texto, isso é o Dostó. É o Dostó. Fazer esses textos clássicos, assim, é independente da proposta social, financeira, econômica. Eles têm uma beleza é um presente para o artista, é um trabalho que, né? Pela beleza já vale. Pela beleza das palavras, pela beleza da construção, né, do raciocínio, do desenvolvimento, né, já vale. Já vale. Maravilha, cara, nossa. O sonho de um homem ridículo. Você usa o prólogo, é o Louco. O prólogo da Gaia Essência, do Nietzsche, que apareceu muito latente, né? O Nietzsche foi muito influenciado pelo Dostoiévski, isso ficou muito claro pra gente, assim. E o Nietzsche é fantástico, né? Fantástico. Assim, para decifrar as coisas que o Nietzsche escreve, a gente precisa de meses, assim, né?
E levar para o palco, então, a gente teve um trabalho muito minucioso nisso. Mas essa é uma delícia, não é não? Maravilhoso. É a parte mais gostosa. Maravilhoso. Sensacional. Já deu uma outra que falar, quando fica pronto já não tem graça. O gostoso é quando tá fazendo. Mas essa coisa do teatro, o teatro é vivo, né? E ele é importante por causa disso, porque no dia a dia, no você fazer ali, como tem a plateia na sua frente, como você tá ali ao vivo, todo dia um recomeço, né? Todo dia você descobre uma coisa nova, todo dia você tem uma informação que você pesca aqui, o público te dá uma coisa ali. O Juca de Oliveira uma vez falou um negócio dele, olha, depois de 200 apresentações da minha peça, aí eu descobri a exata forma de falar aquela frase. Exatamente. Você precisou de 200 apresentações. Quantas mil pessoas passaram por lá, né? Exatamente isso. Vocês estão em cartaz lá no Parlapatões, Praça Roosevelt, de quinta a sábado às 8 e domingo às 7 da noite. Espaço Parlapatões, lá na Praça Roosevelt. Os ingressos estão a preços populares, 40 inteira, 20,5. Fica um convite para todas e todos que puderem participar desse movimento com a gente, vai ser incrível. Léo Horta, muito obrigado, cara. Prazer todo meu. Obrigado. Dá um tapa na orelha do Alexandre Cavange e fala que eu tô com raiva dele porque ele não veio no nosso programa. Vou falar com ele para vir tomar um café, pelo menos. Por favor, ou trazer uma pinguinha. Uma pinguinha. Exatamente. Hora da gente ver a dica de filme. A Sandra Vastano separou em um trailer para mostrar aqui para nós no Em Cartaz. Vamos ver o que ela escolheu? Meu marido não sabe que eu tô aqui. Eu preciso decidir de uma vez se é pra eu ficar feliz com essa gravidez ou se é pra eu tomar uma atitude mais drástica. Olha, Cláudia! Toda gosta. Você tá tendo um caso com uma pessoa do nosso grupo. Não. Você não precisa entrar em detalhes sobre sua vida pessoal. A sua decisão, pra mim, é soberana. Eu não tô bem, amiga. Eu sei. O que o Tomás fez não se faz. Mas ele não merece uma lágrima sua. Olha quem eu trouxe. Ah, não, Liana! Eu não acredito que você tá aqui. Nós fizemos seu exame com muito cuidado e o material colhido estava em ótimo estado. Vai pra casa. Não tô me sentindo bem. Tô tentando ficar calma, mas o senhor também não tá calmo. É que em 20 anos de medicina eu nunca vi um caso como esse. Porra! Aconteceu com você o que a gente chama de superfecundação. São 2 bebês de 2 pais diferentes. Você ainda quer ter um filho comigo? Para de me mandar flores, de me mandar mensagem. Fala pra mim, ele sabe que é corno. Acabei de encontrar ali. Cara, ela continua ótima, né? Sai daqui! Só não sei o que eu faço agora, porque agora eu tô grávida do bebê que eu mais desejei na minha vida. E tô grávida de uma coisa que eu rejeito, que eu quero ter. Pode olhar o resultado. Liana, o que você tem pra me dizer? Eu não quero ficar com essa criança. A gente não pode mudar o que aconteceu. No inverno, as temperaturas caem e as pessoas em situação de rua sofrem com o frio. Nessas horas, é muito importante o acolhimento. A prefeitura tem equipes por toda a cidade, mas precisa da sua ajuda e da sua atitude para saber onde essas pessoas estão. Ao ver alguém passando frio nas ruas, ligue 156 e solicite o acolhimento. Prefeitura de São Paulo. Uma jovem feiticeira, na flor dos seus 225 anos de idade, é apaixonada por música brasileira, especialmente por chorinhos, embora o nome dela seja Operilda. Chorilda, devia ser Chorilda. Pois é. Bacite, que bom ter você aqui de volta. Vamos balançar bastante. Dar força. Você trouxe a Regina Galdino, balança com Regina. Operilda
Perilda, voltando ao Perilda. Sim, mas já que você falou Perilda, é porque... Conta a história. O nome é porque o primeiro episódio que eu fiz da O Perilda era sobre ópera. Exatamente. Então falávamos sobre ópera e aí chamei ela de O Perilda. E vocês faziam lá na Sala São Paulo? Sim, com o maestro João Maurício, era muito bom. É. Maravilhoso. E aí quer dizer, depois de alguns anos eu quis fazer espetáculos de teatro mesmo, porque lá eram concertos didáticos. E aí fiz O Perilda na Orquestra Amazônica e agora O Perilda cai no choro. A O Perilda na Orquestra Amazônica contando a história da música erudita brasileira. E agora contando a história do chorinho. O chorinho, né? Daqui a pouco, coisa mais brasileira do que o chorinho, né, Regina? É uma delícia mesmo, porque a Andréia, lá na Sala São Paulo, nesse projeto, né, o Aprendiz de Maestro, escreveu acho que uns 33 textos diferentes. Caramba, Bacite! Sempre sobre música erudita, né? Para trazer a criança para esse universo da música. E aí, quando a gente saiu desse projeto, a Andréia falou, qual o tema mais interessante para a gente fazer para o público em geral? E aí ela escolheu a música erudita brasileira, e foi um espetáculo premiado, ganhou a PCA de melhor musical infantil. E aí agora, conversando lá com... A música erudita com... brasileira, que ela entrava o quê? Vila Lobos... Alberto Nepomuceno, Padre José Maurício, Guerra Peixe, Camargo Guarnieri. E é uma música muito pouco conhecida do grande público, de modo geral, Sim. né? Conhece Vila Lobos, né? Foi por isso, por isso que eu escolhi, porque a gente via nesses concertos didáticos que às vezes a criança ela tem acesso a Mozart, Beethoven e não tem acesso a Alberto Nepomuceno. Exato. Nem nós temos acesso, Sim, porque quando eu fiz a pesquisa eu queria material e fui na escola livre de música, nós não temos. Agora não sei, né? Com a internet acho que já deve ter. Facilita. Mas na Alemanha, por exemplo, eles têm até uma matéria, uma faculdade sobre Alberto Nepomuceno e nós... E a gente não tem. A gente não tem. Que coisa. Não tinha, agora não sei. É uma vergonha, né? Falar a verdade. Então, e aí... durante lá o período na Orquestra Amazônica, conversando com o Chico Macedo, ele sugeriu o chorinho e aí a Andréia resolveu fazer essa pesquisa, essa peça, e a gente está há alguns anos tentando, né, André? Tentando. Então, e daí vocês caíram no chorinho, claro. Sim. Que é também um tipo de música instrumental, né? E também muito pouco conhecido. O samba, que a gente diz que também é filho dos quintais, né? Do século XIX, é mais conhecido. Há quem diga que o samba foi mais resistente, porque como ele foi para a rua e ele abraçou a população, então ele se manteve. Porque nós vivemos também uma história de apagamento das nossas raízes, né? E a gente, agora isso fica muito mais latente do que era antes. E eu já tenho esse projeto do Chorinho já faz uns anos, que eu comecei junto com o Chico Macedo e com a Regina. O Chico Macedo é nosso diretor musical. E a ideia era essa mesmo, e trazer mais alguma coisa instrumental, com essa característica um pouco erudita, porque o choro, não que ele seja erudito, mas ele tem uma riqueza, ele passa, ele permeia o erudito. Tangencia ali, né? Sim, passa, exatamente. E a Andréia tem sempre um vínculo com a memória, né? Desde das favoritas do rádio, por exemplo, contava a Era de Ouro, do rádio, que era a briga dos fãs entre Marlene e Emilinha Borba. E aí vários espetáculos que ela escreveu, e nesse ele é uma metalinguagem. Então começa o espetáculo com um celular, né, ela falando da memória do celular, que a gente não tem memória, e aí ela faz essa brincadeira com a plateia de quem que está tocando esse celular. É a tia Opereta, que é uma personagem que já aparece antes. E aí a tia Opereta faz um diálogo com ela, falando da importância da memória, da importância de você ler e estudar, porque para a Andréia, que escreve, ela vê a dificuldade de você, às vezes, conseguir os materiais, né? Ter acesso a alguma coisa. Exatamente. Então, acho que esse espetáculo é um espetáculo sobre a memória e sobre a memória do choro, que é o primeiro gênero genuinamente brasileiro. Ele é anterior ao samba, né? Exatamente. E aí a gente está falando, a gente tem uma relação aqui. Alguns, confessar que alguns eu nunca tinha ouvido falar.
Claro, todo mundo conhece. Chiquinha Gonzaga, claro. Ernesto Nazaré, claro. Anacleto de Medeiros, Jardel Ferreira, Pixinguinha, sem dúvida. Zequinha de Abreu, sem dúvida. Jacó do Bandolim, claro. Agora, Joaquim Calado, por exemplo. Eu nunca estou falando de Joaquim Calado. Que é o pai do choro. É o pai do choro. Foi ele que chamou a música de choro. Então, por isso... E quando eu fazia o período na Orquestra Amazônica, uma pessoa do público, você lembra disso? Lembra, em Minas, né? Ela chegou e ela veio me procurar, ela falou, eu preciso falar com você precisa falar do Joaquim Calado. E aquilo ficou um pouco na minha memória também. E quando a gente começamos a fazer esse do choro, abordamos mais um pouquinho, então ele tem lá um destaquezinho, porque afinal de contas ele é o primeiro chorão, né? Caramba! Que é o autor de Flor Amorosa. Ele é o autor dessa? Olha, a extensão, eu fico admirado com a extensão da minha ignorância. Ela é muito maior do que eu imaginava. Ele é o autor do Flor Amorosa? Autor de Flor Amorosa. Só. E aí ele fez o grupo Choro do Calado, né? Há muita divergência, muitas opiniões, muita especulação em cima do nome choro. Por que esse gênero se chamou choro? Vocês têm uma opinião particular? Então, nessas pesquisas... Posso falar? Claro. Nessas pesquisas, a gente acha várias indicações, né? Duas mais fortes são por causa do choro mesmo, né? Porque é uma música mais chorosa, mais melodiosa. Mais lamentosa. Sim. Tal. E outra, talvez por ser tocado em grupo, porque as partituras vinham escrito coros. Coros, né? CH. Que é com CH, exatamente. Pode ser que isso tenha se tornado choro. Também há quem diga que pode ser o choro da bebida, porque eles eram boêmios. Sim. Ou justamente o chorinho, então faz o chorinho, talvez esse trocadilho e também tocar mais uma musiquinha, fazer um chorinho. Então, acabou ficando meio em aberta essa questão, mas é isso. Eu gosto dessa versão tanto de ser meio chorosa a música, quanto dela ser tocada em coro, em conjunto. Eu gosto da versão do chorinho da bebida. Tem um maestro que defende essa versão. Essa versão? Então, somos juntos, maestro. Agora, como é que está colocado em cena? O período aparece? Como é que rola? Quer falar? A gente tem música ao vivo, né? Temos um quarteto. Nos sopros, o Chico Macedo toca saxofone, clarineta e flauta transversal. Na percussão, o Nelton S. Tanto o Chico Macedo quanto o Nelton são da Jazz Sinfônica. São dois músicos da Jazz Sinfônica. Aí a gente tem a Elô Ferreira no violão de 7 cordas, maravilhosa, e o Dene Domênico tocando bandolim e cavaquinho, e ele é do Clube do Choro e tal. Então a gente tem esse conjunto que é bem bacana e a gente traz um pouco o sabor dos quintais com alguns balanços, que é um brinquedo bem característico de um quintal, balanço mesmo. E um telão do Rio de Janeiro, né, do Pão de Açúcar, porque lá que tudo aconteceu e então essa história vai contar desde a chegada ali dos europeus, né, que vão trazer esses instrumentos para o Brasil, né, até juntar com a cultura africana que veio com os escravizados, e aí dessa mistura é que vai surgir o chorinho. O choro, né? O violão, a viola, tem coisa de árabe ali, né? Vem lá do... O bandolim, ele tem uma... Foi o bisavô que trouxe, não foi? Mas nós tínhamos, né, esse final do século XIX, aí, meados, né, para o final do século XIX, é um momento em que o Brasil recebe realmente muitas pessoas de outros países, inclusive árabes. Né? Nesse lugar, tem um momento da peça que a gente fala sobre a Pequena África. Pequena África era um bairro que ainda existe no Rio de Janeiro, e ali iam morar os baianos, que tinham sido libertos e vinham procurar emprego no Rio de Janeiro. E tem alguns depoimentos que dizem que ali naquela região viviam árabes, judeus, ciganos e principalmente negros e negras livres, muitos baianos e baianas. E aí o Heitor dos Prazeres, que é chorão, também pintor, chamou esse lugar de Pequena África. Então, sim, estávamos lá, né?
E o Rio de Janeiro era onde tudo acontecia, né? É uma riqueza muito grande. E esses negros libertos, eles trouxeram muitas lideranças também, né? Então essas tias, né? Assim como depois vai ficar muito conhecida a tia Seata. Então, nesses terreiros, essas tias que eram lideranças diante daquela comunidade, elas acabavam propiciando que o chorinho acontecesse nas salas, né? Então, a gente tinha, por um lado, nos saraus, na corte, e nos quintais. E aí, onde também, na frente da casa, tinha a capoeira. Então, tudo meio misturado, né? E são manifestações que vieram de baixo mesmo, né? Vieram de baixo e ascenderam, né? Quer dizer, com muita dificuldade, né? E aí os muita rejeição, músicos a princípio, europeus ficavam curiosos para saber como era esse jeito de tocar, né? Do lundu e etc. Então, tem uma cena da peça em que a Operilda vai mostrando essa linguagem do musiquês. O musiquês. Porque é uma mistura de salão e de quintal, né? Tinha aqueles saraus com aquela pompa toda, as músicas europeias e, de repente, os batuques que vinham lá dos quintais. E esses músicos começaram a se misturar. Isso teve mostrou um pouco naquela minissérie da Chiquinha Gonzaga. Sim, exato. Né? Em que mostrava a Chiquinha Gonzaga ali nos quintais. E muitos iam. Vila Lobos e tantos outros, e também a Chiquinha Gonzaga, que a gente tem uma visão, muitas vezes, um pouco estereotipada, eram pessoas muito comuns, a maioria delas mestiças, a própria Chiquinha, que agora, né, a gente está falando que Chiquinha Gonzaga era mestiça. A gente não tem essa representatividade dos negros. A gente apagou até o Machado de Assis. Exato. O Machado de Assis virou branco. Muita gente não sabia que o Machado era preso. Pois é. Absurdo. Então, e as danças, né, André? Quais eram as danças que vieram da Europa? a gente ali no nosso espetáculo nós mostramos o minueto, a quadrilha, não é a quadrilha junina, né? A quadrilha é uma dança de influência francesa. A rabaneira, a mazurca, o Scottish, inglês. Então, essas danças todas, que eram danças de salão, da corte, elas vão acabar se misturando porque o chorinho, ele surge como um jeito de tocar. Ou seja, esses músicos dos quintais, eles começam a ouvir e aí eles pegam a valsa e vão tocar de um jeito meio como o lundu. É curioso, né? São antropofagias, né? São coisas que você vai exatamente, devorando as coisas, né? E vai, o chorinho especificamente parece que tem bastante influência da polca. Eu não sou musicista, eu fiz uma pesquisa. E o Scottish virou o shot. O shot. O shot. Até pelo próprio jeito de dançar, meio batendo os pezinhos. Então, é muito legal, né? Como o Brasil, ele é rico nessa coisa que ele transforma, ele né? Incorpora, ele abraça. Abraça, transforma. É legal. E mistura. A gente tem umas fotos, nós estamos falando do período Cai no Choro. Sim. Que você está fazendo lá no CCBB, lá na Álvares Penteado 112. Exato. De sextas e sábados e domingos às 11 horas. Sexta, sábado e domingo às 11 horas. Cadê as fotos? E aos sábados tem uma segunda sessão às 16h30. Então sábado às 11 e às 16h30. Isso. Olha que lindo o período ali. Sim, o período está numa pose de polca aí, hein? As fotos do João Caldas. Lindo. E o lundu também, viu? O lundu também, tem muito, uma coisa que lembra Portugal, Nossos né? músicos. Aquelas danças portuguesas. Só que aí ele junta com a umbigada, né? Aí estão o nosso grupo, o grupo Chico, o Nelton S., o Dene Domênico e a Elô Ferreira no violão de 7 cordas e eu, Perilda, né? Uhum. As crianças ficam encantadas com os instrumentos, né? É, Isso é muito legal. Porque, Atílio, uma coisa que... Bom, ela é uma bruxa, tem que ter Ela uma tá vassoura. voando, Uma coisa que a gente mostra no espetáculo e que a gente vê ao longo do tempo acontecer, e agora com uma rapidez muito grande, é a desconexão um pouco da criança com o lúdico e com as histórias contadas.
por causa da chegada do celular. Né? A gente cada vez mais vê crianças muito pequenininhas vendo aqueles filminhos, aqueles desenhinhos no celular e tal. E não sei se na sua época, mas na minha época, a gente ou ia pra rua ou alguém contava uma história pra gente, a gente aprendia a cantar uma musiquinha. Espero que nas escolas continue. Ou lia, né? Fazendo isso. Ou lia e tal. Então, essa é a ideia também. A gente vem contar uma história para essas crianças e elas vão com tudo. Você tem na cabeça. O que você tem na cabeça? Isso é um adereço. Ela está antenada, né? Antenada, é uma antena. Tô ligada. É uma antena, Tô ligada. Esse adereço começou lá na Sala São Paulo, justamente porque a sala é grande e tal, e a gente colocou, mas ele acabou virando uma marca. Ficou, né? Uma marca. Inclusive, na sala ele era maior, era enorme. Essas antenas balançavam muito, e aí, conforme a gente foi indo para os teatros menores que a Sala São Paulo, que quase são todos, aí diminuiu um pouco a cabeça. Beleza. Que bárbaro esse projeto. Pô, longa vida ao período, hein? Você tem que ir lá assistir. Vou lá ver. Aliás, não é só para crianças. Então, isso é importante, né? É para todos os públicos. Os na adultos verdade, gostam, se emocionam muito. A gente se emociona, porque também a gente vai falar de Pixinguinha. Não posso deixar de falar do Pixinguinha, a importância do Pixinguinha não só para o choro, mas para a música brasileira. O Pixinguinha, ele deveria ter nome de rua, nome de cidade, uma placa em cada esquina, assim, que ele é muito gigante na nossa história da música brasileira. E a gente lembra pouco, né? Então é bom lembrar. É um gênio. E até num documentário a gente viu que uma pesquisadora disse, se você um dia tiver que resumir a música popular brasileira em um só nome, diga Pixinguinha. Que coisa, hein? Que bárbaro. Legal. O período cai no choro até o dia 28 de julho, sexta, sábado e domingo às 11, sendo que aos sábados tem uma sessão extra às 16h30. A entrada é franca. Isso. Posso dar um recadinho? Por favor. A pessoa pode retirar o ingresso gratuitamente no site do CCBB. E às vezes dá lá que está lotado. Sim. É muito comum, está lotado. Só que aí o que acontece? Como a entrada é franca, às vezes a pessoa retira e não vai. Então não desista. Se tiver lotado, pode ir, que sempre sobra lugar e ninguém fica de fora. Legal. Centro Cultural Banco do Brasil, na Álvares Penteado 112, tem aquele esquema do transporte, né? Tem. Deixa o carro, quem for de carro, deixa o carro na Rua da Consolação, número... Não sei. Daqui, Consolação 228. Isso. Deixa o carro lá, se você for de carro, é bobagem, porque tem o metrô ali, o Sé, metrô São Bento. Também. Você deixa o carro lá no Consolação, quando termina a peça, tem uma van que leva até o CCBB, quando termina a peça, a van leva de volta lá para a ou seja, com o próprio carro, a pessoa não chega na porta do CCBB, mas com a van ela chega. Vai e volta e ela deixa o carro lá nesse estacionamento. Claro, bom mesmo é de metrô, né? Vai de metrô, estação São Bento principalmente, né? Acho que é mais próximo. E o centro tem bastante policiamento. Nossa, outro dia eu passei lá na casa de Francisca, uma multidão lá, uma festa naquele lugar, que maravilha. Né? Isso mesmo. Bacite, tudo bom, para você te ver novamente aqui, longa vida, um beijão. Parabéns aí pelo programa, que ele é um programa que é a cara do teatro. Insiste, esse programa insiste. É importante. Eles querem acabar com a gente, mas a gente fica aqui fazendo. Vai ficar muito. Obrigado, gente. Obrigada, Tília. Deixa eu ver. Vamos ver o que vai acontecer agora pelo Brasil afora. Shows, espetáculos teatrais, dança, cinema, para vocês poderem se programar para o final de semana. É a nossa Agenda Brasil.
O influencer, veja só, reúne um grupo de amigos para ensaiar uma peça. Mas o que acontece é que surge uma série de conflitos. Gente, o que será que aconteceu? Vamos ver aqui com o Lucas Roncone, né? Comelo Roncone, Mário Roncone. Tchau. Famílias nipônicas, né? Sim. Italiano. Lucas, teatro desde quando na tua vida? Teatro desde que eu ainda nem entendia direito o que era a teatro. vida. Porque a primeira vez que eu fiz uma peça eu tinha 5 anos. É mesmo? Na escola? Na escola. Foi quando eu conheci a partir de um professor. O que você fazia? Foi uma peça que eu era um menino que falava com 3 árvores falantes. E aí eu fui esse menino. E o nome dele era Luca. Então quando o professor falou, tem um personagem, Luca, eu falei, eu quero fazer. E aí foi meu primeiro contato com teatro. Então eu fiz teatro antes de entender qualquer outra coisa. E aí eu fiquei um tempo, né, aí fazendo teatro em outros lugares. Aí com 12 anos eu entrei num grupo de teatro. Efetivamente. E aí participei de festival. Nesse primeiro ano eu ganhei um prêmio. Teatro amador. Teatro amador. Aí participei de um festival, porque eu sou do Rio de Janeiro. E aí do festival da escola de Notre Dame. Festival intercolegial. E aí eu passei a minha adolescência toda fazendo teatro, fazendo festival, vivendo esse mundo muito imerso. Então eu acompanhava o meu diretor, eu carregava os refletores. Aquela coisa, teatro amador todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo. Sim. Carrega, descarrega, monta, desmonta. E eu fui aprendendo ali no tablado o que era o fazer teatral. Que é uma grande escola, né? Poxa. Completamente. E aí eu me afastei na época da faculdade, fui fazer jornalismo, me formei, e aí quando eu terminei a faculdade eu decidi voltar para o teatro. Por quê? Porque nesse período eu não conseguia ir a peças Atílio. Eu chegava no teatro, assistia uma peça e isso me deixava completamente confuso. Surreal. E aí eu voltei. Devia estar lá fazendo esse papel, devia estar... Sentia uma falta da energia, do cheiro, da cortina. E aí eu voltei, fiquei um tempo ainda fazendo teatro amador, até que eu comecei a me profissionalizar. E aí fui buscar cursos profissionalizantes, tirei o meu DRT pelo tempo que eu já tinha, né, teatral. E aí quando eu tirei o DRT eu decidi falar, agora eu vou seguir minha carreira artística, saí da empresa que eu trabalhava como jornalista e fui... Chutou balde. Total. Esse cara olhando pra você com uma cara assim... Tem certeza que você vai fazer isso? Que você está decidindo esse caminho? Eu falei... E aí, profissionalmente, qual foi o teu primeiro trabalho? Profissionalmente, foi já aqui em São Paulo. Porque nesse meio do caminho eu fiz audiovisual também, produzindo. Eu comecei a produzir. E aí, profissionalmente, foi uma peça chamada Coronel Mostarda. Coronel Mostarda. Que, inclusive, eles estão em cartaz com uma outra montagem. Uma outra montagem da Coronel Mostarda. E aí eu fiz o Coronel, foi a primeira montagem profissional. Mas, em paralelo, eu também montei a minha peça, coloquei em cartaz aqui em São Paulo, que eu já estava morando aqui há um ano. E aí eu comecei a ir para a direção também. E enfim, e aí fui, coloquei aí a peça o negócio engrenou. Engrenou. Foi engrenando. Aí tem o 7.com. 7.com. Por que 7.com? Por que 7.com? Então, é uma peça que a gente fala muito do mundo digital. Né? Tem um influencer aí. Exato. E o pano de fundo são 7 amigos. 7 amigos que se conheceram na Faculdade de Artes Cênicas e que se reencontram 10 anos depois para poder montar uma peça do Suassuna. E aí, enfim, nesse reencontro... Quer dizer, eles não se veem há 10 anos. Há 10 anos. Tinha uma relação lá atrás, tal, na época da escola, faziam arte cênica, aquele negócio todo, e depois cada um tomou seu caminho. Sim. E aí se reencontram. Só que cada um representa um arquétipo dentro do mundo artístico. Tem o influencer digital, que fez a faculdade, mas não seguiu a carreira artística propriamente dita, e aí foi para a internet, foi crescendo na internet. Tem a improvisadora da comédia, tem a acadêmica, que foi para teoria, que dá aula em universidade. Que estuda, que analisa, que faz aquelas coisas. Exato, que vai para pesquisa e acredita na pesquisa com base no teatro. Tem o diretor de teatro cult paulistano,
que é bem Quer isso. fazer as coisas já elaboradas, cheio de significados, Cheio de símbolos, simbologias e coisas e tal. Exatamente. E aí tem o ator de cinema nacional que é conservador, que decidiu ir por caminhos mais radicais de pensamento, muito indo num outro caminho do que a gente pensa, né? Assim, geralmente, enquanto artistas, mas ele também é um artista, mas que, por circunstâncias da vida, decidiu por outras ideologias. Tem aqui, fez a faculdade de artes cênicas, mas mudou de carreira, foi para o mundo executivo. E tem o que é estrelinha da TV, que, enfim, tem o sucesso. E tal, né? O xodó das fãs, tal, né? 3 milhões de seguidores no Instagram. Exatamente. E aí reúne essa galera para ensaiar o Casamento Suspeitoso. Exatamente. Do Suassuna. Eles foram chamados por quem? Pelo Lau Almeida, que é o influencer. Que o Lau... Lau, o nome do personagem. Ele tá quase sendo cancelado pelos seguidores, porque estão esperando que ele se engaje mais na cultura. E aí, ele, pra mostrar que ele tá engajado, ele se inscreve num edital, um edital fictício, da peça, né, da dramaturgia, e passa nesse edital. Ai, caramba, e agora? E agora, o que eu faço? Aí, os meus amigos da faculdade. Ô, gente, vem cá, ganhamos o edital, não sei o quê. Quer dizer, tem uma grana, inclusive. Tem uma grana do edital. E aí chama esse pessoal, e aí nessa noite, enfim, segredos, amores não correspondidos. E quem dirige? Eu. Não, o grupo. O grupo é o diretor de teatro Cult paulistano, o Nelson Castro. Castro? Que não se chamava Nelson, mas decidiu Nelson por causa do Nelson Rodrigues. E aí mudou de nome como homenagem ao Nelson Rodrigues. Homenagem ao Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo brasileiro. Então, quer dizer, a Marilis falando, bom, a gente vai ter umas fotos. Vamos mostrar as fotos, aí você fala quem é quem ali. Nós estamos falando do 7.com, que vocês estão fazendo, já estreou? Já estreou essa semana agora. No Parlapatões, na Praça Franklin Roosevelt, ali no coração da capital paulista. Cadê as fotos pra gente ver? Quem tá ali? Ali tá o Rodrigo Brist, que faz o Nelson Castro, o diretor, cult. Ele tá com uma cara de cult, até um cachecol. Ele é fino. Aí tem a Marilis França, que faz a Margot, que é essa que foi pro mundo corporativo. Executiva, mundo corporativo. E a Marilis é de Cuiabá. Tem uma coisa também muito interessante no elenco, que tem cada um de uma parte canto do diferente do Brasil. Ela é de Cuiabá? Ela é de Cuiabá. Mas está morando aqui em São Paulo? Está morando aqui em São Paulo, sim. Ali está o grupo todo. Ali está o grupo todo. Estamos os 7 num momento crucial da peça de embate. Momento crucial da peça ou momento crucial do processo? Da peça e do processo. E do processo. Aqui estão todos. Aqui de rosa tem o influencer, que toda a ação dramática acontece dentro do apartamento dele. Os ensaios todos acontecem lá, tudo lá? Tudo acontece lá, dentro desse apartamento. Estão ensaiando no apartamento? Isso. E os vizinhos? E os vizinhos. E quem mais que está ali? E aí tem a que é da comédia, essa de cachecol também, que é a Larissa Dantas, que é a Juliana Búrigo, a atriz. Do lado tem a acadêmica, que é a Letícia Moraes, mas que está alternando com a Isabela Dias durante a semana. E o Matheus Azevedo, que faz o Mal Andrade. Por esse nome já sabemos qual é esse personagem. Aí é o teaser a vinheta, como é que chama? É o cartaz. Cartaz, isso. 7.com, um espetáculo da Roncone Produções. Roncone. Terças e quartas. O texto é seu. O texto é meu e da Nath Orvati. Uma amiga minha também, que a gente começou esse processo da peça juntos e a gente desenvolveu. Porque, na verdade, esse espetáculo começou de uma maneira semi-improvisada. A gente montou e eu fiz a escaleta toda da peça, apresentamos. E aí eu chamei a Nath e falei, agora a gente precisa realmente chancelar, escrever a dramaturgia. Fazer os diálogos e tal. Exato. Toda, né? E aí a gente juntou, fez, e agora já é a terceira temporada dessa peça. Que legal.
Quer dizer, deu certo o projeto, então, hein? Sim. Agora, me diga uma coisa, é legal essa coisa de juntar tipos completamente diferentes, né? Quer dizer, pessoas com cabeças diferentes, vamos dizer, embora todos eles tenham feito lá, tinham uma raiz comum, né, das artes cênicas e tal, mas cada um tomou seu caminho depois, né? Porque... São pensamentos diferentes. São pensamentos muito diferentes. Olhares diferentes. Trajetórias diferentes. Porque... E tem um lugar também muito sensível, que é quando a gente reencontra pessoas que passaram por momentos muito especiais da nossa vida, como a faculdade, a escola. E aí a gente, né, não tem mais aquela dinâmica. Todo mundo mudou, todo mundo amadureceu, todo mundo criou novas bagagens. E como é que é se reencontrar com essas pessoas tão amigas, tão próximas, mas ao mesmo tempo diferentes agora? E a gente se reconhecer de novo, se entender de novo e ver quais são essas ligações que nos une, que, né, dentro desse espetáculo dos 7, tem pessoas que ficaram muito diferentes. Escolheram caminhos muito... A vida levou para outros cantos, né? E aí, como é que você se relaciona com alguém que pensa completamente diferente? Pô, você não era assim. Exato. E tem falas na peça, assim, tipo, eu não tô conseguindo te reconhecer, quem é você? Eu olho pra você e não vejo mais aquele amigo. Sim, porque aquele amigo não existe mais, né? Ele mudou, né? É a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa, né? Não é. É curioso isso, né? E muito rico, né? Muito rico. Pra gente poder falar e comunicar dentro do teatro, enfim, do fazer artístico, porque de certa forma identifica todo mundo, porque todo mundo já passou por um momento assim. Agora você escolheu para dizer como um mote o Casamento Suspeitoso por algum motivo especial ou não? Porque vem de... Mariano Suassuna? Foi por causa de um projeto que eu estava desenvolvendo num espaço sensorial nordestino na Vila Mariana, chamado Casa de Brígida. E aí eu estava com um projeto lá que todo mês a gente fazia uma leitura de uma peça de um estado do Nordeste. E aí no final desse processo a gente apresentava a peça corrida, sem ser leitura. E aí nesse mês a gente estava fazendo o Casamento Suspeitoso e faltou um ator para fazer essa peça corrida. E aí veio a ideia de 7.com. E aí, ao invés da gente apresentar o Casamento Suspeitoso, a gente apresentou ela dentro da peça. Dentro da peça. Quer dizer, tem um lance de metalinguagem. Total, né? total. Aí, né? Vamos fazer o Casamento Suspeitoso. A peça acaba acontecendo ou não? Ou você não quer falar sobre isso agora? O spoiler! Será? Aí o pessoal vai ter que ir lá no Parlapatões. Eu tô cá com a impressão que esse negócio acaba não rolando, mas eu não sei. Será? Será que deu certo? O que aconteceu? Eles quebraram puta pau e foram embora. Pois é, porque... Pode ser também. Pode ser. Ai, meu Deus, agora fiquei curioso. Para poder descobrir o final dessa metalinguagem. Quer dizer, logo de cara, eu estou vendo aqui, na primeira noite de ensaio, o passado ganha protagonismo e se revela cheio de conflitos. Quer dizer, de cara já começam uns estranhamentos. Porque tem pessoas que tiveram relacionamentos. E aí o relacionamento não deu certo. Tem isso, fulano namorou com ciclano, não sei o quê, bababá, e agora se encontram. Tem questão da aceitação também de si, de quem se é, que pessoas que escondem, né, por causa da carreira, por causa do sucesso, muito do que se quer para a vida, e a gente fala disso também, aceitação de si, né, dentro do espetáculo. Eu gosto de falar que 7.com, ele tem o pano de fundo das artes cênicas, mas para tratar assuntos muito perenes que a gente está vivendo, né? Como o cancelamento, como a questão de influenciadores, né? na arte, como a aceitação de si, enfim, questões sociais, né? Algum dos 7 tem assim, uma frustração por não ter seguido a carreira artística? Ou você não quer falar sobre isso também? Então, a que foi para o mundo corporativo, ela fala muito que está bem. Que ela está muito feliz, que ela está gerenciando uma equipe, bem-sucedida. Mas que lá no fundo a gente sente que existe
eu não diria uma frustração, mas uma vontade de ter continuado. Um banzo. É. Tem um banzo. Tem, né, que tem fica- um banzo. Porque a pergunta que fica, por que ela aceitou reencontrar esses amigos? Por que ela decidiu, depois de um dia de trabalho, corrido, Porque é cansada? difícil, né, cara? Quando você entra nesse universo artístico, não só do teatro, acho que das artes de modo geral, mas o teatro acho que é muito forte nesse aspecto por causa dessa coisa do contato humano, né? Muito próximo e tal, não sei o quê. É difícil quem se afasta, né, não sentir esse banzo que a gente está falando, né? Essa saudade de alguma coisa que você não sabe direito o que é. Exato, porque... E aí, ela fala que ela tenta, dentro da empresa, apoiar projetos culturais, projetos artísticos, e tudo isso a gente vai percebendo essa necessidade dela de aproximação desse contato muito humano, né? Que por mais que o teatro, sim, é um lugar profissional, é um lugar de trabalho, mas é um lugar de trabalho em que a gente lida com as nossas questões humanas o tempo todo. Né? Que a gente lida com o outro o tempo todo, com um olhar sensível, e que muitas vezes isso no mundo executivo é passado quase um rolo com o professor, né? Não interessa isso, Não os teus interessa. problemas, não quero saber, os teus objetivos, as metas você tem que atingir e acabou. Né? Suprime tudo isso, Suprime esteja tudo bem isso. para a reunião das 10 da manhã. Exatamente. Cadê a planilha? Cadê a planilha? 7.com. Que dias que é? A gente está todas as terças e quartas. Terças e quartas. Às 8, lá no Parlapatões, o mês todo de julho. Até o dia 31 de julho. 31 de julho. Terças e quartas, às 8 da noite. Às 8 da noite. Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt. Legal. Lucas, parabéns pelo trabalho, cara. E parabéns pelo papo aqui, que foi muito bom. Valeu. Obrigado, sucesso. Manda um abraço para esse bando de gente. Pode deixar, eu mando sim. Obrigado, time. Deixa eu ver o que temos aqui. Nosso tempo está acabando, que pena. Mas não se esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Essa entrevista que a gente gravou com o Lucas aqui vai ficar lá guardada no YouTube. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, aproveitem as coisas boas que a cultura de São Paulo tem para oferecer. Até a semana que vem. Na manga rosa quero o gosto e o sumo, melão maduro, saputi, joá, jabuticaba, teu olhar noturno, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu, linda morena, frutativa, extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor.